Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a memória. Debates como a violência nas escolas, a mortalidade materna, os direitos das crianças e dos adolescentes foram acontecendo na Câmara ao mesmo tempo em que um dos maiores casos de corrupção de São Paulo era investigado, a máfia dos fiscais em 99. E o vereador que foi para a mesa diretora depois disso, ou seja, para o comando da casa, enfrentou grandes desafios. Era preciso resgatar a cidadania e a Câmara do caos, como eles falavam. Será que foi possível? Eu sei que foi possível enfrentar os grandes bancos, por exemplo, aprovando a lei que obriga o atendimento aos clientes em no máximo 15 minutos. Mas teve muito mais. Rubens Calvo, médico, vereador que assumiu como suplente por vários momentos, foi eleito por 3 vezes, passando do finzinho da década de 90 até 2016 por aqui. Imagine quanta coisa ele não viveu nesse plenário. É uma honra receber o senhor. Muito obrigada. A honra é toda nossa. E revivermos, né, toda essa história. É muita história, hein? Ele já chegou, gente, vou contar para vocês, falando, as cadeiras tinham outra cor, a luz era diferente, quer dizer, passou bastante tempo aqui, né? Passamos. Essa reforma quem produziu foi Brasil Vita e Milton Leite. Essa aqui. Esse é o plenário da modernidade. Eu sou da época que era a sala toda vermelha. E a presidência verde, porque nós tínhamos um presidente de honra e que estava sempre eleito presidente, que era o Toninho Sampaio. Independente das ideologias políticas, ele era o presidente de todos os partidos. E ele era palmeirense. Ah, tá explicado. Verde. Aí o Zé Eduardo, quando entrou, mudou as cores, não é? Mas nada contra o Palmeiras. Ah, entendi. Bom, times à parte, né, ideologias à parte também, vamos falar um pouquinho dessa época que foi de grandes mudanças, sim, de reformas administrativas. Vocês falavam muito, logo depois da máfia dos fiscais, de resgatar a essência da Câmara. O que significava isso? Significava o que hoje é presente, a participação popular na administração pública e nos desígnios políticos da maior cidade do país, como a gente dizia, o carro-chefe da política brasileira. Desta Câmara Municipal, da vereança paulistana, saíram presidentes da República. E a gente tem muita honra de contar essa história, né? O senhor chegou a dizer assim, ó, teve a eleição, né, para a mesa diretora, o senhor foi eleito primeiro secretário, o presidente o Zé Eduardo, que já esteve aqui com a gente também, e o senhor falou assim nesse momento: a batata está na nossa mão, cabe a nós trabalharmos com responsabilidade, precisamos tirar a ociosidade do passado, quando muito se discutiu e pouco se fez pela cidade. Foi. E isso a gente começava por onde aqui? Pois é, eram novos paradigmas. E não havia acordo de bloco partidário. E o que nós fizemos então? Fizemos uma eleição aonde a chapa não foi composta como é hoje, pela proporcionalidade. Nós disputamos uma chapa de comando da Câmara Municipal, que eu não acredito em coincidências, mas no primeiro dia do ano de 2001, quer dizer, o primeiro dia do terceiro milênio, do século XXI. E nós queríamos marcar uma nova era para a cidade de São Paulo, porque nós entendemos que São Paulo tem uma influência muito grande na política brasileira. E eu acredito que o Brasil tem uma política a ser desenvolvida de humanização para o planeta Terra, de igualdade para o planeta Terra. Então, é de São Paulo para o resto do mundo. E não é à toa que São Paulo é uma cidade pujante, é a 4ª ou 5ª maior cidade deste planeta. A responsabilidade era muito grande. E batemos chapa. O Zé Eduardo Martins Cardoso, que se notabilizou no comando desta CPI, da máfia dos fiscais, que fizemos atos simbólicos, andando de braços dados, desde lá da sede da OAB, do Tribunal de Justiça, até aqui a porta da Câmara Municipal,
na época era o Rubens Aprobato, o presidente da OAB, Ana Maria Martins, que foi uma baluarte também desse momento, Ana Maria Quadros e outros nomes, inclusive até o Salim Curiati, o Salinzinho. Também já o pai, veio aqui. O pai dele, ex-prefeito da base governista, e que veio compor uma base que nós fizemos chamado Os Progressistas. Mas não com essa conotação dos progressistas que se dá hoje em dia, e sim daqueles que queriam reformar, queriam uma nova proposta. Uma delas era o retorno da TV Câmara, porque é impossível você querer democracia se você não levasse a Câmara Municipal diuturna, porque nós fazíamos sessões na madrugada, inclusive, de tantos projetos, de tantas discussões que tivemos aqui. Mas o que tinha acontecido com a TV? Foi um intensivão esse mandato de 2001 a 2004, um intensivão que deu um rumo, um norte para a política brasileira. Nós somos exemplo. Só voltando um pouquinho, então, para a gente entender. Vocês chegaram com essa garra toda em 2001, depois da máfia dos fiscais, porque tinham sido tempos muito difíceis aqui. Difíceis. De caçar colega. Foi difícil. O próprio Zé Eduardo disse para a gente que não é nada fácil fazer isso, por mais razões que se tinham, né, e provas na época. Vocês também tinham enfrentado uma tentativa de mudança do regimento interno que tirava a prerrogativa, né, na época do Pita, do prefeito Celso Pita, dos vereadores. Então foi um desgaste muito grande aqui. Isso explica essa garra toda? Sim, era uma imensa maioria contra uma minoria, que era oposição. Situação com oposição. Foi quando, por isso que eu citei ele, foi quando então o Salinzinho, que era a base governista, o pai dele já tinha sido prefeito da cidade, deputado estadual. Meu pai, na época, deputado estadual também, colegas lá na Assembleia Legislativa. Então, nós estávamos com bastante força política, com a moral alta. E ele veio compor conosco essa frente progressista. Ele deixou de ser uma questão político-partidária, de situação e oposição. Porém, mesmo agregando ele e o então PSDB, na liderança do Ricardo Trípoli, do Roberto Trípoli. O irmão dele estava sendo eleito presidente da Assembleia Legislativa. Veja que a mudança toda da política ao mesmo tempo, não é? E nesse instante nós formamos essa base progressista apenas com 17 vereadores. Por isso que a Veja, nesse meu primeiro mandato, que eu assumi como suplente, eu fiquei muito feliz como me colocou como sendo um dos 5 vereadores que merecia ser reeleito novamente para manter este trabalho. Enquanto tudo isso acontecia, o senhor médico trabalhava por essas questões aqui dentro. Essa questão da mortalidade, por exemplo, materna, é uma questão que eu nunca tinha ouvido alguém falar aqui, por exemplo. Fizemos vários comitês permanentes. Um deles foi de combate à mortalidade materna infantil, que era muito alto pelo abandono, o descaso dos nossos governantes. Como fizemos o Comitê pela Paz. Foi naquele momento que estouraram lá as Torres Gêmeas, que também houve aquela ameaça da Terceira Guerra Mundial, com o envio das tropas norte-americanas para aquela região do Paquistão, e assim, quem lembra dessa época. Então aqui nós fizemos um Comitê Permanente pela Paz, onde colocamos os árabes, os judeus e todas as religiões num grande ato ecumênico. Então a Câmara Municipal foi vitrine para o planeta. É verdade isso. Eu me senti muito honrado. A China iniciou um comércio com o Brasil, trazendo uma comitiva que foi recepcionada na Câmara Municipal de São Paulo, onde eu abri a primeira sala a ser aberta, foi a primeira secretaria. O plenário entrou em reforma, porque nós precisamos abrigar os jornalistas. Nós queríamos que o povo soubesse o que estava acontecendo aqui dentro. À medida que a TV Câmara foi tirada do ar, exatamente para que o povo não acompanhasse os desfechos de todas as investigações, chegamos a funcionar 5 CPIs ao mesmo tempo.
Nós mudamos o regimento, porque até então você podia aprovar apenas 2 CPIs. Para isso, para não atrapalhar o andamento dos trabalhos, nós trabalhávamos à madrugada. Quantas vezes encerramos? Viravam as noites aqui. Virávamos as noites. Eu, como primeiro secretário da Câmara, eu era obrigado a produzir, por exemplo, uma alimentação um pouco mais substanciosa nas madrugadas. Então a gente fazia aquelas sopas, não é? Mas vamos fazer o rateio. No final das contas, acabava sobrando as contas para o bolso do vereador. Por quê? Porque nós acabamos até com isso. Não que isso fosse um problema das dificuldades financeiras que não levavam uma política ampla para todos os segmentos da sociedade paulistana, não. O que o lanche faria diferente? Que nós não víamos cabimento no momento difícil, inclusive um momento de desemprego no país, um momento de retomada da moeda brasileira forte, e nós então demos o exemplo, começamos a cortar na própria pele. O que nós fizemos? Reduzimos o dinheiro gasto nos gabinetes, otimizamos o processo administrativo, modernizamos. Renegociaram os contratos. Isso, e acabamos com o pagamento, o sustento do cafezinho do vereador. Que às vezes a gente emendava a sessão, então nós almoçávamos aqui no plenário. E quem que fazia essa despesa? O orçamento da Câmara. Nós não. Cada vereador vai ter que pagar o seu. Foi quando eu fiz a listinha, né? Vou fazer a vaquinha. Então, fazer assim, a sopa. Para fazer a sopa. Foi legal, foi legal. Vamos contar mais um pouquinho sobre essas aventuras todas no próximo bloco. Vossa Excelência Memória volta já, não sai daí, até mais. Vossa Excelência, a memória.